Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Sempre, todas as manhãs, estamos aqui trazendo, uma mensagem do céu para você. Desde já, querido, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal no YouTube, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, PR Giovanni, e não esqueça de deixar os seus comentários, da onde você está nos assistindo, o quão bênção esse vídeo foi para a sua vida, para o seu coração. Esse ministério tem abençoado você, tá bom? E agora nós vamos continuar, vamos terminar hoje a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Estamos já nos últimos versículos do capítulo 6 de 1 Timóteo. Foi uma jornada longa, várias semanas aqui estudando essa carta tão linda de Paulo a Timóteo. E hoje, com a graça de Deus, vamos encerrá-las meditando nesse lindo texto da palavra de Deus. Versículo 17 diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha que coisa linda. Então, aqui Paulo está dando uma orientação, seu filho na fé, Timóteo, para que ele chame a atenção das pessoas que são mais abastadas, mais ricas, mais prósperas do ponto de vista material, que eles não sejam altivos, ou seja, não sejam soberbos, arrogantes, façam com que as riquezas desse mundo, acabem elevando o seu ego, inflando o seu ego diante das pessoas. Muito menos que coloquem o seu coração, a sua fé, a sua esperança na incerteza das riquezas. Olha o que a Bíblia está dizendo: os bens desse mundo passam, as riquezas dessa terra são transitórias. Por isso, incerteza das riquezas. As riquezas, hoje você é rico, amanhã você pode ser pobre. Então, no final desse trecho ele diz, olha, mas coloque o seu coração em Deus. Deus deve ser a nossa esperança. A nossa confiança não pode estar numa conta bancária gorda, não pode estar em bens materiais de patrimônio que eu estabeleci ao longo da minha vida, ou uma herança que eu vou receber dos meus pais. Não, a minha esperança, a minha confiança precisa estar em Deus, porque é Deus que é a fonte de todas as verdadeiras riquezas. É Ele quem abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Gozarmos aqui no sentido de nos alegrarmos, de desfrutarmos de todas essas coisas que Deus nos dá como fruto da sua graça, da sua misericórdia e da sua bênção sobre nós. Será que você tem reconhecido a bênção de Deus sobre a tua vida? Será que você se enxerga como uma pessoa abençoada, agraciada, cheia do favor, da glória e da graça de Deus? Olha só o que continua dizendo, as pessoas abastadas, ricas, que eles façam o bem, ou seja, que usem os seus recursos para benefício não só de si mesmo, mas também de outros. Que enriqueçam em boas obras, diz o texto. Ou seja, sejam homens e mulheres justos, que façam caridade, generosidade, abençoem pessoas, abençoem famílias com as suas capacidades de produzirem riquezas, que repartam de boa mente, ou seja, tenham uma mente doadora. A mente próspera não colhe só para si, não pensa só em si, não é egoísta, avarenta, cobicenta, não, a avareza é amor excessivo ao dinheiro. Não, ele reparte. Ele entende que o favor e a bênção de Deus sobre ele é para que sejam comunicados a outros, para que sejam partilhados com os demais. Tem um coração doador, generoso, abençoador. Por isso, Deus o abençoa, porque ele não é um acumulador para si, alguém que só pensa no seu umbigo, mas sim alguém que produz riquezas a fim de abençoar o máximo de pessoas, além de si próprio, como diz a palavra de Deus. Então, comunique isso. Se você for abençoado, partilhe a sua bênção com outras pessoas. Olha só, quem tesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Paulo está dizendo, olha, produzam riquezas espirituais, Viva de tal maneira que vocês fiquem ricos lá no céu. E a Bíblia nos ensina lá em Lucas 17 que para nós sermos ricos lá no céu, nós temos que usar os recursos desse mundo ímpio, ganhando pessoas para Jesus, expandindo o evangelho, fazendo crescer a obra de Deus,
assim nós teremos um bom fundamento para o futuro, teremos galardões lá no céu, investindo em missionários, investindo em seminaristas, investindo em pessoas que vão fazer a diferença, saqueando o inferno e povoando o céu, porque a maior riqueza na Bíblia Sagrada não é o ouro, não é a prata, não são as pedras preciosas, não são as coisas que este mundo oferece. A maior riqueza que existe no mundo são as almas, são as vidas impactadas pelo Evangelho, transformadas pelo poder de Deus, vidas que um dia estarão lá no céu conosco, desfrutando do gozo eterno, da alegria sem fim, da vida eterna que Jesus oferece para nós. Então, no 19 ele diz: quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, que são as recompensas celestiais no tribunal de Cristo, para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, que as riquezas não sejam uma pedra de tropeço, um embaraço na sua vida, algo que venha atrapalhar a tua vida com Deus, a tua vida cristã. Pelo contrário, que com todos esses recursos, toda essa riqueza, toda essa prosperidade, você possa tomar posse da vida eterna. Não só você, mas levar outras pessoas a que conheçam Jesus e desfrute dessa vida plena, abundante, abençoada que Jesus tem para nós. E aí ele termina: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Que depósito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da redenção, é a promessa de Deus, é o penhor e a garantia de que nós somos filhos de Deus, e no dia da volta de Jesus, que somos dele, ele é nosso, que somos propriedade de Cristo. Por isso Paulo está dizendo: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, cuide da tua vida espiritual, cultive uma vida devocional, uma vida interior, uma vida com Deus, uma espiritualidade genuína. E ele continua dizendo no versículo: tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha só, ele está dizendo: toma cuidado com essas vãs filosofias, toma cuidado com esses ensinamentos, lendas, esoterismo, misticismo, pensamentos e filosofias equivocadas, porque são clamores em vão, é coisa fútil, é coisa banal, no final ainda vai acabar corrompendo você e acaba, se coloca como ciência, como entendimento, como conhecimento, mas acaba desviando, pervertendo e sendo pedra de tropeço para muitos. E ele termina no 21 dizendo: a qual, professando alguns, se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém. Então, tinha dois grandes inimigos aqui naquela época. Um era o gnosticismo, que era essa falsa ciência, né, que dizia, era na verdade um ensinamento que dizia que através do conhecimento você vai evoluindo, você vai crescendo em diferentes estágios, através do conhecimento você pode se salvar a si mesmo. Era uma espécie de neoplatonismo. Dizia que o corpo, né, ele não tinha valor nenhum, o importante era o que você gerava dentro do teu interior, e que o corpo podia ser usado até para coisas erradas, né, imoralidade, coisas que não tinha problema, porque o corpo era apenas o casulo da alma, o corpo era apenas um meio para se guardar essa vida interior que era evoluída através do conhecimento. Mas Paulo fala: não, olha, não dê voz a esses clamores vãos, não dê atenção a essas oposições chamadas ciências, né? O outro era o judaísmo, que também perseguia aqui o cristianismo e de alguma maneira, através de toda essa ciência, todo esse conhecimento, né? Muitas vezes perseguia os cristãos e gerava todos esses distúrbios. E claro que existiam outras lendas, outras religiões pagãs naquela época já, que tentavam desviar o coração das pessoas, é o que ele diz no 21. O qual, professando alguns, ou seja, vivendo de acordo com essas filosofias, vivendo de acordo com essas falsas ciências, vivendo de acordo com essas religiões, seitas e heresias, alguns se desviaram da fé. Então, não seja você assim e nem permita que as suas ovelhinhas, as pessoas que estão debaixo do teu cuidado, se desviem da fé cristã através desses pensamentos equivocados. Lembre-se, os nossos comportamentos se iniciam aqui nos nossos pensamentos. Onde é que é a batalha
é travada, é na mente. Se o diabo tomar a tua mente, ele vai tomar o teu comportamento, e o teu comportamento vai revelar a tua condição espiritual e vai selar o teu destino eterno. Então, ó, pensamentos, comportamentos geram hábitos que definem o caráter e que envia você para um determinado destino. Pensamento, hábitos, não, pensamento, comportamento, hábitos, caráter e destino. É essa sequência que o inimigo tenta gerar e desviar, né, das coisas de Deus. Então, cuidado com a sua mente, cuidado com o seu pensamento, cuidado com as doutrinas e ensinamentos que têm permeado a tua mente e o teu coração. Se o diabo tomar a sua mente, ele toma todo o resto do percurso e te manda para um destino terrível que é o inferno. Então, não se desvie da fé, permaneça na fé bíblica, na fé verdadeira, na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Vocês veem que várias vezes Paulo fala sobre isso. É essa graça que deve estar contigo, aqui Paulo falando para Timóteo, e essa graça que deve estar conosco também, em nome de Jesus. Amém? Com a graça de Deus, encerramos agora toda a carta de Paulo em 1 Timóteo. Tem sido bênção na sua vida? Escreva aí nos comentários o quanto essa palavra tem falado ao seu coração, à sua vida. Também não esqueça de dar um joinha, deixar seus comentários, seguir o nosso canal no YouTube, apertar no joinha, apertar no sininho. E aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, contribuir na expansão do Evangelho através desse ministério. Eu sou o pastor Giovanni, vem estar conosco nesse domingo às 9 horas e às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Deus abençoe. Amém.